Olá a todos, como é que estamos? Olha, hoje eu vou iniciar uma série aqui que eu acho que vai ser de grande importância para o canal. Que essa série aqui vai ter uma playlist e o nome da série vai ser Todas as Guerras são Guerras dos Banqueiros. Então nós vamos analisar aí, a partir de um texto de um autor chamado Michael Rivero. Não sei se fala Michael Rivero, mas é um latino-americano. E ele escreveu essa obra, Todas as Guerras são Guerras de Banqueiros. Então vai ser uma série de vídeos, talvez não seja direto, mas intercalado, mas em cada vídeo eu vou colocar episódio 1, episódio 2, ou parte 1, parte 2, parte 3, porque vão ter várias partes, porque vão ter vários campos de análise aí, para poder realmente explicar como é que essas guerras são perpetradas a partir de uma pequena elite de banqueiros. Quer dizer, uma afirmação contundente, né? Então, são séculos de história para abordarmos aí. Veja, a ideia é que por trás dos conflitos mais devastadores da história da humanidade, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e por aí vai, sempre se encontra a influência de um pequeno núcleo de pessoas que manipulam a criação de moeda, de dinheiro, os interesses financeiros, né? O controle da moeda e do crédito, né? Isso molda o destino das nações, muitas vezes ao custo de um número absurdo de vidas, né? Que são desperdiçadas aí em medonhas guerras, porque o elemento propaganda também é essencial para você conseguir mobilizar vastas quantidades de exércitos e de pessoas que lidam com o fenômeno da guerra. Veja, esse pequeno grupo de grandes capitalistas, sobretudo na era moderna e na era contemporânea, veja, eles são, vamos dizer assim, os mentores da usura, né, do sistema capitalista. Veja, o Aristóteles, um dos maiores pensadores da antiguidade, um dos maiores pensadores da história, que viveu lá no século IV da era antes de Cristo, né? Ele já condenava a usura com veemência. Ele dizia assim: o tipo mais odiado de ganhar dinheiro, ou seja, a maneira mais odiada de se ganhar dinheiro, e com a maior razão, é a usura, né? Que faz um lucro do próprio dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é usado como um bem, né? E não do uso natural dele, né? Pois que o dinheiro foi usado para troca, e não para ele aumentar artificialmente o seu valor com a cobrança de juros em cima do próprio dinheiro. Então, esse termo usura, né, onde está embutido no termo usura o termo juro, né, que significa o nascimento do dinheiro a partir do próprio dinheiro, ou seja, a partir da criação do próprio dinheiro, porque, como dizia o Aristóteles, né, de todos os modos de ganhar dinheiro, este é o menos natural, ou seja, fazer do dinheiro um valor de exploração, de usura, né, de cobrança de juros. Então, as palavras de Aristóteles ecoam aí como um alerta atemporal contra a manipulação do dinheiro como ferramenta de poder perpetrada por uma pequena elite e que se perpetua ao longo de séculos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Veja, de Aristóteles até hoje, veja, séculos depois, né? Sir Josiah Stamp, presidente do Banco da Inglaterra na década de 1920 e um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha, né? Ele ofereceu uma crítica, veja, ele era o presidente do Banco da Inglaterra, tá, na década de 1920. Ele disse o seguinte: ó, o sistema bancário moderno fabrica dinheiro do nada. O processo é talvez a mais espantosa peça de prestidigitação, ou seja, que é aquilo que o mágico faz, né? Que já foi inventada. O sistema bancário foi concebido na iniquidade e nasceu no pecado. Quer dizer, ele já coloca aí um cunho moral, ético, espiritual por trás disso daí, né? Os banqueiros são os donos da terra, ele diz.
tire a terra deles, mas deixe-lhes o poder de criar depósitos, e com o estalar de uma caneta eles criarão depósitos suficientes para comprar a terra de volta. No entanto, tire a deles a terra, né, e todas as fortunas como a minha desaparecerão. Né? É o presidente do Banco da Inglaterra falando. E elas devem desaparecer, pois este mundo vai ser mais feliz e melhor para se viver quando esse sistema de usura e de criação do dinheiro a partir do nada acabar. Mas se você deseja permanecer escravo dos banqueiros e pagar o custo da tua própria escravidão, quer dizer, a gente paga para ser escravo, né? Deixe-os continuar a criar depósitos. E aí o Stump, então, ele expõe a essência de um sistema que, segundo ele, escraviza sob o pretexto de prosperidade. E a gente sabe que essa prosperidade é só para um pequeno círculo de eleitos, né? Porque para os demais, para o homem comum, para as grandes massas, o que vale é a teoria da austeridade, né? E a promessa de que se você trabalhar duro, você vai chegar lá, você vai fazer, você vai acontecer, você vai fazer parte do banquete celestial, né? Continuando, veja, o artigo 10 do instrumento de fundação do Banco de Compensações Internacionais, que é um dos bancos dessa pequena elite, que é o BIS, é dito assim, o Banco Central dos Bancos Centrais. Então ele tem lá no seu artigo 10 do seu estatuto, né, reforça essa imunidade privilegiada. O artigo diz o seguinte, veja, o banco, a sua propriedade, os seus ativos e todos os depósitos e todos os fundos que estão no banco estão imunes, estão protegidos em tempo de paz e em tempo de guerra a qualquer medida como expropriação, requisição, apreensão, confisco, proibição ou restrição de exportação ou importação de ouro ou moeda e qualquer outra medida. Quer dizer, como é que você pode ter tanto poder a ponto de determinar que nenhum dos supostos bens que você possui será expropriado em qualquer tempo? Quer dizer, é um poder quase que intocável conferido às instituições financeiras. Elas se colocam de maneira inacessível e intocável. E o poder que ela tem, que ela detém, é inatingível. Veja, a ex-diretora do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que é um outro órgão dessa pequena elite, a Christine Lagarde, ela admitiu abertamente aí essa dinâmica. Ela disse o seguinte, ó, quando o mundo ao redor do FMI vai mal, vai ladeira abaixo, o FMI prospera. Aí ela diz, nós nos tornamos extremamente ativos porque nós emprestamos dinheiro e ganhamos juros e encargos e todo o resto e a instituição vai bem. Quando o mundo vai bem e temos anos de crescimento do FMI, né? Quando o mundo vai bem, assim, quando o mundo vai bem, o mundo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se capitalizando, o mundo, aí o FMI vai mal, como aconteceu em 2006 e 2007. Depois veio a crise imobiliária, né, lá de 2008, que aí justamente foi para o FMI se fortalecer, a crise, para a pequena ele se fortalecer e o mundo se dar mal, né? Então, assim, quando o FMI não vai bem financeiramente, o mundo vai bem. E vice-versa. Quando o FMI vai mal, o mundo vai bem. Quer dizer, o que está por trás dessas palavras? Crises globais alimentam os lucros das elites bancárias. As pessoas vão ter dificuldade em compreender quantas guerras são iniciadas sem nenhum outro propósito se não forçar bancos centrais privados sobre as nações. Guerras são perpetradas contra os países que se recusam a terem os seus bancos centrais monitorados por essa pequena elite. Por aí você entende por que existe a guerra contra o Irã, contra a Rússia, contra a China. E o eixo do mal é justamente onde os bancos centrais não estão sob o controle direto dessas pequenas elites. Então, assim, vamos começar hoje entrando para exemplos históricos para esclarecer todas essas afirmações, né? Veja, vamos começar com os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos estão atolados em muitas guerras, em muitos conflitos com muitas nações estrangeiras. Veja só, então vamos começar com os Estados Unidos. Veja, há um amplo precedente para a gente começar com os Estados Unidos. Porque é lá
que isso fica mais patente, ou seja, que essa pequena elite capitalista, bancária e usurária se fortaleceu. Então veja lá, a Revolução Americana, ela se dá a partir da luta contra o Banco da Inglaterra, né? Que são banqueiros, que são sionistas, que são jázaros, como eu já expliquei em vários outros vídeos, né? Sobretudo essa série que está na playlist sobre a máfia casar, né? Vocês vão entender muito bem quem é que está por trás desse sistema capitalista, usurário, né? Calcado em criação do dinheiro a partir do nada, né? E calcado na cobrança de juros, né? E do endividamento das nações e do controle dos bancos centrais das nações. Então veja, os Estados Unidos lutaram na Revolução Americana. Foi entre 1775 e 1783. Principalmente por causa da lei monetária do rei Jorge III, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da Inglaterra. Veja, segundo essa lei, os colonos das 13 colônias iniciais, o núcleo inicial que formou os Estados Unidos da América, que começa lá no extremo leste, né? Ali na costa do Atlântico, né? Veja, segundo essa lei, os colonos, ou seja, os norte-americanos, os estadunidenses, eles deveriam conduzir seus negócios apenas com dinheiro, com notas bancárias impressas pelo Banco da Inglaterra e pelos quais eles pagariam juros. Veja, o próprio dinheiro era fornecido através de juros, né? Quer dizer, então, quando os colonos adquiriam ali um montante de dinheiro, ele já tinha que pagar uns juros em cima daquilo lá. Daí o Benjamin Franklin, veja só, o Benjamin Franklin, ele era um representante das colônias, do interesse das colônias lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, lá em Londres. Ele disse, em 1763, ele disse o seguinte, veja, antes de começar a Revolução, ele disse o seguinte, veja, um governo legítimo pode gastar e emprestar dinheiro, né, para a circulação do dinheiro, né, enquanto os bancos só podem emprestar quantias significativas de suas notas promissórias, né, pois os bancos eles não podem dar nem gastar senão uma pequena fração do dinheiro que as pessoas precisam. Assim, quando seus banqueiros aqui na Inglaterra colocam o dinheiro em circulação, sempre há um principal da dívida que deve ser devolvido e a usura que deve ser paga, quer dizer, os juros que está embutido. O resultado é que você sempre tem muito pouco crédito em circulação para dar aos trabalhadores pleno emprego. Você não tem muitos trabalhadores, então você tem muito pouco dinheiro em circulação, né? Esse dinheiro que circula carrega o fardo infinito de dívidas que são impagáveis e a usura. Claro, porque se você tem um tanto de dinheiro e você vai ter que pagar juros em cima dele, né, sempre vai estar faltando. Sempre vai estar faltando o suficiente porque você tem que pagar juros em cima de uma quantia, né? E você vai pagar seus trabalhadores. E como é que você vai gerar riqueza? Você vai estar sempre em dívida. Quer dizer que por mais que você produza, nunca vai conseguir suprir o tanto de juros que você tem que pagar. Aí ele disse, nas colônias, nós começamos a emitir o nosso próprio dinheiro. Veja, o Benjamin Franklin que está falando. Esse dinheiro é um dinheiro sem juros, baseado em riqueza, ou seja, baseado em produção. E é emitido pelas colônias desde 1750, né? Antes que os bandidos do Banco da Inglaterra tornassem a emissão desse dinheiro ilegal. Então aí ele diz, nós emitimos o nosso dinheiro na proporção adequada para fazer os produtos passarem facilmente dos produtores para os consumidores. Dessa maneira, criando o nosso próprio papel moeda, nós controlamos o seu poder de compra e não temos juros a pagar a ninguém. Estou entendendo? No ano seguinte, quer dizer que então esse sistema que vigorou, né, na colônia, né, nos Estados Unidos da América, antes de se tornar independente, vigorou entre 1750 e 1764. Então foi uma época áurea para os Estados Unidos, porque ele emitia seu próprio papel moeda. Mas veja, em 1764, o rei Jorge III aprovou a Lei da Moeda. Ele proibiu todas as formas de dinheiro nas colônias, forçando-as a conduzir todo o comércio com notas bancárias emprestadas a juros pelo Banco da Inglaterra. Olha que cara bonzinho, né?
Ele diz: o banco tem o benefício dos juros sobre todo o dinheiro que ele cria do nada, declarou William Patterson, fundador do Banco da Inglaterra em 1694. Veja então a lógica predatória desse sistema. Quer dizer, você empresta o dinheiro, né, cujo lastro você não tem, você não possui, né? O valor desse dinheiro simplesmente é porque você impõe que seja assim. Eu imponho que esse dinheiro, que são $1.000, você vai ter que me pagar $2.000 por ele. Vocês estão entendendo? Após a Revolução, veja, os novos Estados Unidos adotaram um sistema econômico radicalmente diferente, no qual o governo emitiu seu próprio dinheiro baseado em valor, evitando que bancos privados, como o Banco da Inglaterra, desviassem a riqueza do povo por meio de notas bancárias com juros. A recusa do rei Jorge III em permitir que as colônias operassem um sistema monetário honesto, que libertasse o homem comum das garras dos manipuladores de dinheiro, foi provavelmente a principal causa da Revolução, afirmou o Benjamin Franklin, um dos pais fundadores. Quer dizer que a causa da Revolução Americana, das guerras de independência americana, foi por causa do dinheiro, e foi por causa do controle da emissão do dinheiro, e foi por causa da cobrança de juros imposta pelo Banco da Inglaterra. Então você já vai vendo aí o que gerou a guerra. Veja, o novo governo, né, inicial, tá, tomou medidas para manter os banqueiros afastados. Quer dizer, então teve a guerra, né? Daí, em 23 de dezembro de 1793, o terceiro Congresso do Senado dos Estados Unidos determinou: qualquer pessoa que ocupe qualquer cargo ou qualquer ação em qualquer instituição na natureza de um banco para emitir ou descontar letras ou notas pagáveis ao portador ou à ordem, não pode ser membro da Câmara enquanto ocupar tal cargo ou ação. Medida assinada pelo presidente George Washington. Aí, veja, vou explicar melhor. Se alguma vez nossa nação tropeçar novamente em papel sem financiamento, certamente será como a morte para o nosso corpo político. Este país irá quebrar, alertou Washington. O John Adams, em carta a Thomas Jefferson, escreveu: todas as perplexidades, confusões e angústias na América não surgem de defeitos da Constituição ou Confederação, nem de falta de honra ou falta de virtude, mas sim da total ignorância da natureza da moeda, do crédito e da circulação. Quer dizer, então, que a pessoa que fizesse parte, que fosse um membro da Câmara, que ocupasse um cargo da Câmara, né, ela não poderia ser responsável por emitir qualquer tipo de juros, qualquer tipo de crédito, né? Ele não poderia impor nenhum tipo de sistema, que é esse sistema de pirâmide, né, de Ponzi, que é o sistema capitalista. Veja, o Thomas Jefferson foi ainda mais incisivo. Ele diz: se o povo americano permitir que bancos privados controlem a emissão de sua moeda, primeiro pela inflação, depois pela deflação, os bancos privarão o povo de todas as propriedades até que seus filhos acordem sem teto no continente que seus pais conquistaram. O poder de emissão deve ser tirado dos bancos e devolvido ao povo a quem ele pertence. Ele também declarou: papel é pobreza, é o fantasma do dinheiro e não o dinheiro em si. E o James Madison complementou: a história registra que os cambistas usaram todas as formas de abuso, intriga, engano e meios violentos possíveis para manter seu controle sobre os governos, controlando o dinheiro e sua emissão. E o Daniel Webster alertou: de todos os artifícios para enganar as classes trabalhadoras da humanidade, nenhum foi mais eficaz do que aquele que as ilude com papel moeda. Corremos o risco de sermos inundados com papel irredimível, mero papel, representando não ouro nem prata. Não, senhor, representando nada além de promessas quebradas, má-fé, corporações falidas, credores enganados e um povo arruinado. Então agora vocês também estão começando a entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Hoje, né? Onde as pessoas estão perdendo suas casas, suas propriedades, mais e mais pessoas estão vivendo em trailers, o cara mora no seu próprio carro, quer dizer, o banco vai tomando, porque nos Estados Unidos as pessoas compram casas através de financiamento, né? Que ele vai pagando durante a vida, né? 20, 30 anos, né? E aí
na medida que a inflação, o dinheiro e o desemprego vai crescendo, porque eles não produzem mais, então eles financiarizaram sua economia, né? Continuando, veja, Montagu Norman, governador do Banco da Inglaterra, em discurso à United States Bankers Association, em Nova York, em 1924, ele revelou a estratégia dos financistas. O capital deve se proteger de todas as maneiras possíveis, tanto por combinação quanto por legislação, quer dizer, a combinação entre eles, entre aquela pequena elite, e também através de legislação, que eles impõem aos países. Veja, dívidas devem ser coletadas, hipotecas executadas o mais rápido possível. Então, por exemplo, quando você compra uma casa, você adquire uma hipoteca. Quer dizer, a tua casa, na verdade, ela pertence ao banco. Ele te emprestou dinheiro para comprar e você paga para o banco. Hipotecas, né, devem ser executadas o mais rápido possível. Você deixa de pagar 1 mês, 2 meses ou 3 meses, eles te tomam a propriedade. Mesmo que você pagou durante 20 anos. Simplesmente. Você perde tudo que você pagou, né? E você vai morar no trailer, vai morar no que sobrou do teu cargo, né? Ou vai morar sei lá onde, né? Quando, por meio de um processo legal, as pessoas comuns perdem suas casas, elas se tornarão mais dóceis e mais facilmente governadas pelo braço forte do governo, aplicado por um poder central de riqueza sob financiadores líderes. Essas verdades são bem conhecidas entre nossos principais homens, que agora estão engajados na formação de um imperialismo para governar o mundo, né? Ao dividir o eleitor por meio do sistema de partidos políticos, dividindo o eleitor, jogando ele para lá e para cá, republicanos, democratas, republicanos, podemos fazê-los gastar suas energias lutando por questões sem importância, né? Por exemplo, o banheiro trans, né? Ou ficar discutindo se fulano xingou Beltrano, né? Ficar discutindo coisas inúteis que não servem para nada, né? É assim que, por meio de uma ação discreta, podemos garantir para nós mesmos o que foi tão bem planejado e realizado com tanto sucesso. Quem diz é o Montagu Norman. Bom, então vocês estão tendo uma ideia de como é que esse sistema funciona e como que ele foi imposto à sociedade humana de cima para baixo por uma pequena elite de banqueiros que começam a se constituir já no século XV, né? Por exemplo, o Figure foi um dos maiores banqueiros lá do século XV, né? Depois você tem lá, no Renascimento, grandes fortunas lá na chamada nobreza negra veneziana, né? As famílias, os Médicis, né? Os Sforza, né? Lá na Europa italiana, esse poder ele migra depois para a Inglaterra, né? Apesar que ele passa pela Holanda, né? Depois vai para a Inglaterra, você tem o comércio das Índias Ocidentais, o comércio das Índias Orientais, quer dizer, vai se formando uma classe capitalista, ela vai se fortalecendo, ela vai se munindo aí de formas de controle, né, do poder e do capital e do ouro. Depois você tem um sistema de pirataria, né, porque o sistema britânico, do Império Britânico, ele é totalmente calcado no roubo e na usura, né? Nos 7 mares, onde eles roubam, né, ouro e prata, assim, os piratas, né? E aí se constitui o Império Britânico, é aí que se constitui o Banco da Inglaterra, e aí é que se constitui o sistema de usura bancária. Então veja que foi no século XVIII que você teve aí a guerra de independência dos Estados Unidos. E desde o começo vocês viram, tratava-se de lutar contra o controle do dinheiro, contra o controle da moeda, que era exercido com mão de ferro, lá pelo rei Jorge III, né, pelo Banco da Inglaterra, né, e daí eles entram em guerra, os exércitos criam, as 13 colônias formam um exército, e aí você tem os pais fundadores dos Estados Unidos. Quer dizer, então, que é um país que se constitui na defesa da sua soberania, da sua autonomia, da sua capacidade de prover os seus cidadãos, né, sem os explorarem com juros extorsivos, né, sem os escravizarem, né, mas querendo criar um país livre, né. Então, desde o começo, prevaleceu a ideia de que o país deveria ser dono de seu próprio dinheiro, dono de sua própria moeda.
que o seu sistema bancário não fosse privado, não fosse de poucas famílias de banqueiros, né? Então, essa foi uma preocupação que gerou a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos. E depois nós vamos falar aqui, na sequência, porque esse vídeo aqui já vai ficando por aqui, né? Na sequência, então esse é o primeiro episódio. Eu vou falar sobre o primeiro banco dos Estados Unidos, né? Nós vamos ver que, apesar das advertências dos pais fundadores dos Estados Unidos, apesar de todas as advertências de que eles jamais poderiam ter o seu sistema financeiro, monetário, econômico, financeiro dominado por banqueiros privados, apesar das advertências, os banqueiros perseveraram em seus planos de domínio, de exploração. Ok, pessoal? Canal Luz no Fim do Túnel, estou feliz de começar essa série. Vocês vão encontrar lá na playlist, né? O nome da playlist vai ser Todas as Guerras são Guerras dos Banqueiros, né? Apesar que eu estou aqui com o texto na minha frente, eu procuro explicar de maneira que fique fácil de compreender o que está em jogo aí e por que nós estamos vivendo todo esse conflito hoje no mundo. Se você entender que todas as guerras são guerras dos banqueiros e onde se dá realmente a luta entre os dominadores globais, né, nós vamos entender por que a China é o inimigo, né, por que eles estão destruindo lá a faixa de Gaza, que são os mesmos banqueiros que estão fazendo isso, por que está tendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia, o que está em jogo, né, na geopolítica, na geoeconomia, na geoestratégia. Então esse aqui é um vídeo específico que faz parte de uma playlist. Ele vai ser publicado no YouTube em episódios. Esse aqui é o episódio número 1, né? E vai ter vários episódios até eu esgotar o assunto da obra do Michael Ribeiro. Todas as guerras são guerras dos banqueiros. Então, se você gostou do vídeo, divulgue aí nas suas redes, né? Traga um amigo para seguir o nosso canal. Torne-se você mesmo membro do nosso canal. Faça um comentário, acione o sininho das notificações, verifique se você está seguindo o canal. Canal Luz no Fim do Túnel é um canal que se notabiliza por ser uma mídia independente, uma mídia alternativa, é um canal de livre expressão e de livre comunicação. Muito obrigado pela sua presença. Aqui foi seu interlocutor Helder Araújo e me despeço aí agradecido pela sua atenção. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.